De fato, a gente vem num processo que nas últimas 2 décadas, a gente tem intensificado muito a produção das assim chamadas ciências da aprendizagem. São esse conjunto interdisciplinar que estuda como a gente aprende, e como as crianças aprendem, como os adultos aprendem, o que é comum, o que é específico para cada faixa etária, o que é específico da adolescência, e como que os professores de cada contexto, né, de educação infantil, de fundamental, de ensino médio, de EJA, de ensino indígena, têm que saber sobre determinadas questões para poder justamente trazer contexto, significado e base efetiva para a aprendizagem. Então, de um lado, acho que a gente tem esse desafio homogeneizante de pensar como ensinar qualquer assunto para qualquer pessoa, que é um desejo antigo da didática, como a didática magna do Comênios, e que eu acho que é um desafio universalizador, assim, espírito Revolução Francesa, né? Da condição de todos os seres humanos se emanciparem e conhecerem. Mas, de outro lado, a gente sabe que as pessoas não são iguais, que elas dependem de contexto e que a gente precisa trazer essa especificidade para o aprendizado. Então, a gente fica nessa encruzilhada clássica, como a Tati falou. Tem as ciências de como a gente melhor ensina, o que a gente sabe que são os efeitos esperados, aquilo que mais ajuda as pessoas a aprenderem. Por exemplo, alguns consensos, né, nessa área das ciências da aprendizagem. Ter consciência e partir de conhecimentos prévios de um assunto. Ninguém é um livro em branco, ninguém é uma tábula rasa. Então, a gente promover a consciência do estudante sobre o que ele já conhece sobre um tema e a gente estimular que ele crie conexões entre o que ele já sabe, o que ele precisa aprender, e ele possa comparar o que ele aprendeu e o que produziu de mudança conceitual, traz muito mais profundidade, enraizamento para esse conhecimento se vincular na sua experiência vivida. É uma garantia? Não. Mas um bom professor que não sabe isso hoje, talvez não seja um bom professor. É um conhecimento acumulado das ciências da aprendizagem que a gente tem que ter, e junto com ele várias estratégias didáticas que a gente pode usar para facilitar isso em sala de aula. E aí eu concordo muito com a sua visão, Tati, de que o Projeto Zero trouxe uma inovação que pode se vincular tanto a uma escola mais conteudista tradicional, quanto ser uma base para escolas mais ligadas, centradas na aprendizagem do estudante, que queiram estimular mais a autonomia do estudante, investigar e pesquisar. E aí, para mim, não sei você, Fá, o que você acha que é a base da base da base do thinking visible, né, do pensamento visível? Para mim, é o ensino para compreensão, aquele livrão que liga a pesquisa com a prática, exatamente esse subtítulo, né? Teaching for Understanding, Linking the Research to the Practice, que é exatamente contando como que eles criaram essas comunidades de práticas em algumas escolas do mundo, provocando sobre como eles produziam a compreensão dos estudantes. O que você sabe da compreensão dos estudantes? E com uma série de estratégias de pensamento coletivo, foram vendo que o pensamento dos professores foi migrando de pensar no produto, uma prova, um texto escrito, um desenho, um documento, para pensar no processo. Como é que eu vejo o processo de pensamento visível? E isso é uma base para eu, professor, intervir, ou dar mais espaço para que os próprios alunos falem, percebam e tenham uma experiência de aprendizagem que aprender não é dominar um conteúdo ou um conhecimento, mas é também colaborar, partilhar, pensar um com o pensamento do outro, ter uma hipótese inicial e refutar essa hipótese, modificá-la à luz de um debate. E nisso as rotinas de pensamento visível são ferramentas muito potentes, né? Que elas realmente apoiam, nomeiam esse processo da gente pensar algo, se vincular com o pensamento do outro, pensar a partir de evidências e formular novas perguntas.